Olá, tudo bem? Seja bem-vindo! Você sofre com muco na garganta? Sente aquele incômodo, uma vontade de pigarrear, de tossir a toda hora para tirar essa secreção da garganta? O que será que pode ser isso? Será que tem algo que você possa fazer que vai melhorar todo esse quadro? Então fica comigo no vídeo de hoje que a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Mas antes eu quero te convidar a se inscrever no canal e também já ativar as notificações apertando no sininho que está aqui embaixo. Algumas pessoas chegam a buscar ajuda médica, vão ali no otorrino para ver o que é esse desconforto e acaba não sendo diagnosticado nada. Não tem uma infecção na garganta, né? Não tem nada que justifique mesmo sentindo aquela dor, aquele incômodo na região. E a sensação é que quanto mais pigarro a gente faz, quanto mais a gente tosse para essa secreção sair, mais ela aumenta. E se eu te contar que essa secreção ela pode não ter nada a ver com o seu sistema respiratório, com dor de garganta, com o pulmão, mas sim com o seu sistema digestório, e que isso pode ser um sinal de refluxo silencioso. Esse refluxo é também conhecido como refluxo laringofaríngeo. E ele é diferente daquele quadro de refluxo mais comum que a gente conhece, que é o gastroesofágico, que vão acabar ali tendo dores no estômago, vai ter azia, aquela sensação de queimação realmente na parte do esôfago. No refluxo laringofaríngeo, essa secreção mais ácida que sai lá do nosso estômago, ela vai sair através da nossa laringe e pode atingir então a nossa garganta, justificando, né, esse desconforto, essa sensação de pigarro, e também pode atingir as nossas cordas vocais. E obviamente tudo isso vai causar um grande desconforto, porque o que volta do nosso estômago, ele tem ali um pH muito ácido, então ele vai acabar lesionando a mucosa da região ali da nossa laringe, da nossa garganta e também nas cordas vocais. Fora o nosso estômago, nenhum outro órgão é capaz de se proteger ali contra a acidez. Só o nosso estômago é capaz de fazer isso, né? Ele tem ali o seu sistema de proteção, ele faz uma produção de muco específico para isso. Mas quando esse conteúdo ácido sai do nosso estômago por um refluxo, por exemplo, e vai parar ali na nossa laringe, ele vai acabar causando alguns danos, alguns desconfortos por conta desse conteúdo ácido que vai lesionar a mucosa. E o muco que a gente vai sentir, né, essa sensação de pigarro, de secreção, é porque o nosso organismo está tentando se defender daquele conteúdo muito ácido e vai acabar produzindo mais muco para fazer esse processo de proteção. E esse muco, geralmente, ele é transparente, ele não tem aquela cor mais amarelada ou mais esverdeada, porque realmente não há uma infecção no local, não tem a presença de pus. Então, se você, né, tem esse pigarro e, porventura, cospe ali na pia, vai ver a coloração desse muco, ele é bem transparente. Mas é claro, né, que ele acaba incomodando bastante quem está com essa questão do refluxo. E agora, Esther, já entendi que eu tenho alguma questão ali no meu estômago, tenho esse refluxo silencioso e o que eu posso fazer? Então, como você já entendeu, o problema não está no seu sistema respiratório, mas sim na válvula entre o seu esôfago e o seu estômago que não está conseguindo fechar direito. Então, a gente tem ali, né, na passagem entre o esôfago e o nosso estômago, uma válvulazinha que ela abre e fecha conforme a gente vai se alimentando. E ela tem essa função de fechar para justamente não voltar nenhum conteúdo ácido para cima, né, para o nosso sistema digestório mais para cima, para não ter esse tipo de desconforto, esse tipo de condição que a gente está falando aqui. Mas dentro do quadro do refluxo, essa válvula ela não está funcionando da forma que ela deveria. Então, apesar de ela estar abrindo, ela não está fechando da forma que ela deveria fechar. E por isso, esse conteúdo ácido acaba retornando. E é por isso que tem alguns alimentos que quando o quadro do refluxo está mais ativo, a gente precisa evitar o consumo, no intuito de colaborar com o funcionamento dessa válvula. Lembrando que ela é um músculo, então a gente tem alguns alimentos que a gente vai consumir que vão deixar esse músculo mais frouxo, digamos assim. E são alimentos que a gente deve evitar quando o seu quadro de refluxo está muito intenso. Esses alimentos são principalmente a pimenta, a cafeína e o hortelã. Então, pimenta a gente encontra em vários tipos de temperos, né? Acaba usando nas preparações dos alimentos. A cafeína a gente tem que tomar cuidado não só com o café, mas também com alguns tipos de chá. A gente tem o chá preto, o chá verde, o chá mate também tem cafeína na sua composição. E claro, os refrigerantes à base de cola também vão apresentar cafeína.
E para que a gente não piore ainda mais o quadro de acidez, a gente precisa evitar aqueles alimentos que têm por base, que têm por característica serem mais ácidos, como é o caso de frutas cítricas em grandes quantidades, o tomate também é legal a gente evitar nessa fase mais ativa, e a farinha branca. E, obviamente, o hábito do cigarro e também de consumir bebida alcoólica devem ser evitados quando o seu refluxo está muito ativo. Isso porque eles dois vão deixar a nossa mucosa muito irritada e todo o nosso sistema digestório é composto pela mucosa. E, além disso, vai deixar essa válvula entre o esôfago e o estômago muito mais frouxa, então piorando bastante o seu quadro de refluxo. Outra dica muito importante é que você tente fracionar ao longo do seu dia as suas refeições. E você vai passar menos tempo de estômago vazio, o que vai colaborar no quadro do refluxo. Porque se você fica muito tempo em jejum, o teu estômago ele produz uma certa quantidade de ácido e não vai ter alimento nenhum ali para ele fazer o processo de digestão. Então é muito mais provável que esse ácido retorne pelo seu esôfago e piore o quadro do seu refluxo. E o ideal é que você opte por alimentos que tenham uma digestão mais facilitada, né? Que você faça a digestão mais rápida. Então, optar por alimentos mais cozidos, refogados, que tenham uma digestão mais tranquila, para evitar que esse alimento passe muitas horas sendo digerido ali no seu estômago. Um detalhe super importante é que você evite se alimentar pelo menos 2-3 horas antes do seu horário de dormir. E se for necessário, se teu refluxo estiver realmente muito intenso e se pigarro estiver incomodando muito, que você tente levantar a cabeceira da sua cama para que, né, o teu tronco fique um pouquinho mais elevado e o refluxo não seja tão intenso. Esther, já entendi que na alimentação eu posso melhorar muitas coisas, mas e na minha rotina ali? Será que tem algo que eu possa fazer para o muco diminuir, ao mesmo tempo em que eu cuido da minha alimentação? E sim, eu tenho algumas dicas para você. Assim que você sentir a presença do muco na sua garganta, sentir aquela irritação, né, aquele desconforto naquela região, tome um golinho de água. Assim que você sentir esse muco aparecer, tome um gole de água. Isso vai ajudar o muco a fluidificar e você vai engolir isso junto, né, com a água e vai colaborar ali para você excretar esse muco de uma outra forma. E indo nessa linha também, ao invés de você tossir, procure engolir o muco. Por quê? Dessa forma você evita a irritação tanto na sua garganta quanto nas cordas vocais. Além de que a gente vai diminuindo aos pouquinhos o reflexo da tosse, porque quanto mais a gente tosse, mais pigarro a gente tem, mais vontade a gente tem de tossir e de pegarrear. E esse muco vai sendo produzido com cada vez mais intensidade. Então sempre que você sentir aquele muco aparecendo, tome água e procure engolir esse muco. Aos pouquinhos, essa sensação de tosse vai diminuindo, esse desconforto também diminui. E claro, com essas melhoras que você vai fazer na sua alimentação, isso também vai ajudar na redução desse muco. E você já sabia que esse muco podia ter relação com o seu sistema digestório? Nada a ver com o seu sistema respiratório? Escreve aqui para mim nos comentários se você já conhecia esse tipo de refluxo, conhece alguém que tem? Já encaminha o vídeo para essa pessoa, ela pode ser muito ajudada com todas essas informações. E eu espero você então nos próximos vídeos. Tchau, tchau!